tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje inicia uma nova série, Mundo Corporativo Nova Geração. É para os jovens que nós estamos conversando aqui. E exatamente por ser para os jovens que nós trouxemos um especialista nesse assunto, como sempre fazemos. Eu me refiro ao Rui Leal, que é superintendente-geral do Instituto Via de Acesso. Rui Leal, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia. Agradeço o convite. Rui Leal, que também é autor, entre outros livros, desse que você vai ver aí na sua tela. Jovens Digitais, Aprendizes, Estagiários e Trainees. Livro este publicado pela Integrare e no qual o Rui descreve aqui uma série de situações e preocupações que as novas gerações devem ter para chegar ao mercado de trabalho, mas que o mercado de trabalho e as empresas também devem ter para receber estes jovens. Mais uma vez aqui agradecendo a sua presença, vamos definir bem quem é este jovem, quem é esta nova geração que vai chegar ao mercado de trabalho ou que está chegando ao mercado de trabalho? Olha, essa geração é certamente hoje a geração mais penalizada com desemprego. É uma geração entre 16 e 25 anos, geração que envolve jovens do ensino médio, do ensino técnico, do ensino superior, universitário, e são jovens que serão certamente a solução para muitos dos nossos problemas. Então, são desses jovens que nós estamos falando. Mas são jovens que podem ser esta solução, mas uma solução que não tem sido aproveitada? Ah, certamente. Certamente. Só os números que hoje existem, o número de jovem desempregado hoje é muito alto, 50% dele aproximadamente, nessa faixa que eu falei, de 16 a 25 anos. São jovens que estão sendo preparados, alguns bem, outros mais ou menos, mas é o futuro do país. É a matéria-prima que nós temos para o futuro, não há outra. E infelizmente, ou por falta de ação deles, também existe, mas também por falta de compreensão das empresas, que não pode abrir mão do jovem para a continuidade do seu negócio, existe essa discrepância entre o número de jovens existentes no Brasil e o número de jovens trabalhando. As empresas precisam dos jovens no seu grupo de colaboradores? Nós acreditamos piamente nisso. Não existe empresa, não existe futuro para uma empresa que não tenha, não esteja desenvolvendo programas voltados para jovens, o aproveitamento de jovens. E as empresas têm uma série de alternativas que podem se utilizar, ter esses jovens em suas dependências, preparar esses jovens para as futuras demandas que certamente elas irão enfrentar. Eu perguntei lá no início quem era este jovem. Eu queria agora entender qual é o perfil deste jovem, como é que ele chega ao mercado de trabalho, quais são as suas características. Claro, sempre lembrando que nós estamos aqui generalizando, porque em todo o setor, todo o segmento da sociedade, as pessoas muitas vezes se apresentam de forma diferente por diferentes circunstâncias. Mas de uma maneira geral, qual é a personalidade ou qual é a característica deste jovem? Em geral, esse jovem não coloca o mercado de trabalho como uma prioridade na sua agenda de vida. Essa é a primeira característica. Há uma distância muito grande entre aquilo que o jovem conhece e aquilo que é real no mercado de trabalho. Essa distância ela vem aumentando ao longo do tempo. Até porque o mercado de trabalho vive em constante transformação, um novo quadro de exigências sempre colocado para os trabalhadores, para os profissionais, e o jovem que quer enfrentar e que precisa enfrentar o mercado de trabalho, ele precisa estar preparado para isso. Infelizmente, no geral, ele não se prepara, ele não prioriza esse assunto até quando é inevitável, até quando ele precisa de fato, não há outra alternativa para postergar essa entrada no mercado, então ele acaba enfrentando. Essa é mais ou menos a característica. E também um desconhecimento muito grande por parte do jovem dos códigos
de conduta, dos códigos comportamentais e dos códigos de comunicação utilizados no mercado de trabalho. Então vamos pegar por partes aqui, porque você começou dizendo o seguinte, que não faz parte da agenda desses jovens entrar no mercado de trabalho. Muitas vezes a gente conversa com um outro e parece que eles estão numa ansiedade já na escola de escolher qual é o curso, porque querem trabalhar, mas isso não é um padrão? Não, não é. Não é. Quando ele está na escola e que ele precisa se definir pela profissão dele, né? O que ele também, muitas vezes mal orientado, ele opta pelo curso e não pela profissão, que é um primeiro erro. Muitas vezes esses jovens deixam esse assunto da escolha da profissão muito em cima do laço. Quando o vestibular já está marcado, quando ele vai prestar o vestibular, aí ele vai se preocupar um pouco mais com o assunto. E muitas vezes faz a escolha errada. Mas isso também não está relacionado, desculpa lhe interromper, mas não está relacionado ao fato de que ele está terminando a escola muito cedo também. Às vezes com 17 anos ele está terminando a escola. Opa, mas um jovem com 17 anos já está plenamente preparado para se definir. Plenamente preparado para tomar uma decisão? Tomar uma decisão. É claro que para isto ele precisa olhar as coisas, estudar, né, um pouco mais o assunto, ouvir pessoas, fazer uma troca. Mas ele não faz assim. Ele não opta por esse caminho. Muitas vezes é em cima do laço mesmo que ele faz uma decisão. E essa decisão muitas vezes passa pelo curso da moda, que é um grande erro que eles cometem. Mas, considerando os jovens que fazem uma escolha, ainda que em cima do laço, e que acabam acertando nessa escolha, há um distanciamento deles quando chega o momento para entrar no mercado. E esse distanciamento, muitas vezes, vai ser decisivo no aproveitamento dele. Porque, como já falei, os códigos no mundo da empresa são diferentes dos códigos que ele domina, que normalmente ele domina em função da família, domina em função da escola, domina em função dos amigos que tem, e isso é um pouco diferente do que ele vai encontrar no mercado de trabalho. Aproveitando aqui o comentário feito pela Valéria Barros, que nos acompanha na página do Facebook da Rádio CBN, ela coloca aqui dois pontos dentro desse aspecto que nós estamos falando. Um é o preparo no ensino superior, o outro é o preparo desses jovens no mercado de trabalho. O ensino superior não prepara esses jovens para o mercado de trabalho como deveria? Não, é um distanciamento. A gente está considerando sempre o seguinte: aquilo que a escola está formando não é o que a empresa está buscando. Ok? Tem um gap aí. E não tem nada a ver com o conteúdo técnico que as escolas estão passando. Muitas escolas passam um bom conteúdo técnico. Outras mais ou menos, mas todas passam conteúdo técnico. O que a empresa está buscando, além do conhecimento acadêmico, que eu chamo de conteúdo técnico, o jovem precisa ter também o conteúdo comportamental. É aí que a coisa pega um pouco. Ou seja, mais uma vez nós entramos naquela história do código de conduta? Mais uma vez. O jovem precisa se preparar para o mercado de trabalho. Ele precisa ser um profissional na busca da sua vaga no mercado de trabalho. Ele não pode ser amador. O mercado de trabalho não admite amadores. E ele precisa se preparar. E ele pode se preparar para o mercado, sim. O jovem de hoje, certamente, ele sabe buscar as informações, ele tem as informações na mão. Ele costuma brincar, muitas vezes, dizendo que ele precisa aprender a declinar o verbo gugar. Eu google, tu gugas, ele guga. Nós gugamos, vós gugais, eles gugam. Lá está tudo, ele pode encontrar tudo ali. E pode se preparar adequadamente. E pode contar com instituições que são especializadas nesse assunto, na forma de aproximá-lo um pouco mais do mercado. O que eu fiquei na dúvida ainda é o seguinte, quer dizer, esse jovem, você disse, ele não tem na sua agenda o mercado de trabalho. Isso acontece por quê? O que há? É em casa a maneira como ele é tratado? É a visão que nós temos hoje do trabalho por si só? O que leva o jovem a ter esse tipo de comportamento ou esse tipo de reação? Bom, são dois fatores, eu acho. O primeiro fator, na pizza de vida dele, nos pedaços que ele separa para a vida, ele prioriza
vamos dizer, 95% nas coisas que ele gosta de fazer e 5% ele deixa para as coisas que ele não gosta de fazer, né? Esse é o primeiro ponto. E nessa prioridade que ele dá para as coisas que ele gosta de fazer, ali está a família, está o lazer, está a galera, né? Está as baladas, ou seja, são coisas que ele gosta de fazer. O que ele não gosta, ele vai ter que enfrentar. Vai ter que enfrentar. E aí está o mercado de trabalho. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto em geral, independentemente, viu, Milton, da classe que ele está. Ele é muito protegido pela família. Uhum. Hoje, a família, em geral, ela está preocupada em em proteger os seus filhos para que eles não enfrentem as dificuldades que eles enfrentaram quando eram jovens. Então, eles querem proteger, num amor que tem pelo filho, pela filha, eles querem proteger os seus filhos. Muito bem. Só que eles não treinam o filho para a vida. Quando protege, não treina. E quando não treina, o filho não está preparado para um componente que é muito comum no mercado, que é a frustração. Nós vivenciamos no contato praticamente diário que nós temos com os jovens, esse componente. Esse componente é muito forte na vida deles. E muitos deles não conseguem, eles caem e não conseguem. Existem tantos jovens, olha, não são poucos, existem muitos jovens que nos primeiros nãos que enfrentam na empresa, vão embora para casa. Isso é real. Isso é real, isso acontece. Isso é real, acontece. É por isso que muitos jovens acabam trocando rapidamente de emprego? Isso não faz parte de uma ansiedade natural da juventude? Não, eu acredito muito mais numa má orientação. Muito mais. Existem muitos professores ainda que passam a ideia de que no mundo moderno, e o jovem também pega isso por outras informações, até de amigos, de colegas, de que o mundo moderno na empresa exige que ele passe rapidamente por empresa, porque os desafios acabam. E não é verdade. Uhum. E não é verdade. E tem alguns até que adotam uma métrica, que eu não sei de onde tiraram, de que no máximo eles podem ficar 2 anos em cada empresa. 2 anos em cada empresa? Cada empresa, porque os desafios acabam. Logo, com 2 anos os desafios estão iniciando. Eu vou voltar a esse assunto, mas antes eu queria apenas fazer aqui 2 registros. Um da própria Valéria, que já conversou com a gente pelo Facebook, e ela diz aqui o seguinte, quando você se referiu ao Google, lembra-se, o Google é a plataforma, o professor deve ser o que ensina o indivíduo, ser o curador desse conhecimento, um conhecimento que vem ao encontro de cada projeto pessoal e profissional. Então, usar o Google é importante, mas ter uma orientação para esse uso ajuda esse jovem a encontrar o seu conhecimento. E a Eliane diz assim, eu tenho uma filha no 4º ano de engenharia, é isso mesmo, minha filha ainda não buscou nada no mercado de trabalho, embora eu sempre a motive para não deixar somente quando estiver formada. São alguns comentários aqui a propósito disso que nós estamos conversando. Então vamos falar o comentário da Valéria. Ela está absolutamente certa. Não basta saber googar, é preciso entender o que é isto. E uma orientação não só do professor, uma orientação geral. É importante que o jovem não pense que o Google é Ctrl+C, Ctrl+V. Não é isto. Ele precisa aprofundar o conhecimento dele, ele precisa pesquisar. Aliás, eu trato disso no meu livro. Pesquise, pesquise, pesquise e pesquise. Porque conhecimento superficial não é suficiente para o mercado. Não é. Esse é o primeiro ponto. O segundo foi da... O segundo aqui foi da Eliane, falando da filha, que okay. está no 4º ano da universidade, é isso, que está no 4º ano da universidade, ainda não está procurando um emprego e ela se preocupa com isso. Também ela está correta na orientação que dá para a filha. Eu diria até que a filha já está atrasada. Já está atrasada? Já está atrasada. Ela precisa considerar que hoje a concorrência está muito acirrada, muito acirrada. Quem sai mais cedo e preparado, é evidente, não pode sair somente mais cedo, mas precisa estar preparado, precisa se profissionalizar na busca da sua oportunidade no mercado, porque a oportunidade ela existe, viu, Milton?
Ela existe. Apesar do grande número de jovens não aproveitados, a oportunidade ela existe. Muitos jovens não estão se preparando para elas. Então eu diria que a filha está um pouco atrasada e que ela deve continuar, não mais insistindo. só insistindo. Insistindo com E a até, filha, e até aumentando o nível da insistência. É mesmo? Rui, você falou agora há pouco o seguinte, que alguns jovens muitas vezes se colocam uma métrica aí que você não sabe de onde tiraram. Ficar 2 anos em cada empresa e sair em busca de outros desafios. Isso não tem a ver, e aí eu queria entrar nessa segunda parte aqui dessa nossa conversa, com a forma como as empresas tratam esses jovens. As empresas não têm que mudar também o seu comportamento em relação a eles? Tem sim, e estão mudando. Olha, eu tenho feito algumas palestras em empresas que estão vivamente preocupadas, empenhadas mesmo, em entender que jovem é esse, porque, claro, elas querem buscar os talentos, mas querem também reter. Essa é a grande equação que as empresas hoje, principalmente as mais organizadas, aquelas que já têm tradicionalmente programas envolvendo jovens, então essas empresas estão empenhadas nisso. Ora, há uma preocupação sim, mas há também uma questão que precisa ainda ser mais considerada nas empresas. É muito normal que qualquer empresa, qualquer instituição, qualquer organização queira os melhores nas suas dependências, queira os melhores nas suas equipes. É natural isto. E aí elas saem de uma forma até incisiva, no sentido de buscar os talentos. Eu quero os talentos, eu quero os talentos, quero os talentos. Essa equação de busca dos talentos não deu muito certo, não vem dando muito certo. E eu pego, por exemplo, a questão dos programas trainees. Os programas trainees no Brasil hoje são programas extremamente concorridos. Existem programas com mais de 70 mil inscritos, às vezes para 15, 20 vagas. Isso. Imagina o funil. Né? Muito bem. E há uma luta intensa para se trazer os melhores. Muitas vezes, essa preocupação ela fica focada somente nos talentos, na questão do talento. Eu quero talento, quero talento. Os talentos, muitas vezes, e as empresas têm vivenciado isso em muitos programas trainees, estou dando como exemplo, mas tem programas de estágio, tem outros programas que também têm a mesma situação. Os trainees não ficam. Com 3 meses, parte de todo o investimento, que não é pequeno, que a empresa faz na busca desses talentos, 3 meses depois ela... E não fica por quê? Exatamente, porque eles não foram preparados ou não têm a noção exata, não têm o conhecimento claro de que a realidade de uma empresa envolve muitos nãos. Agora, aquilo ali já não foi testado durante todo este vestibular, entre aspas, que o jovem passa para conseguir aquela vaga? Então, é claro que os processos seletivos procuram identificar isso. Mas uma coisa é você, através dos testes, de todas as etapas desse processo, você procura encontrar. Mas a outra coisa é que o tapete vermelho é recolhido rapidamente após a entrada do jovem. E ali ele vai enfrentar... Vai encarar a realidade. O dia a dia. E muitos, olha só, essa é uma questão crucial. Muitos deles não estão dispostos a fazer qualquer coisa, a trabalhar com qualquer um, porque, afinal, eu sou o resultado de um processo seletivo que entraram 70 mil e eu fui o escolhido. Aí o salto levanta, né? O nariz fica empinado e é um problema. É aí que as empresas perdem. Então, o que está havendo hoje? Qual é o mecanismo que está, vamos dizer, aumentando nesses processos seletivos? É a questão do espírito guerreiro, que a gente chama de espírito guerreiro. O que é um espírito guerreiro? É o jovem que determinado, é o jovem que não se frustra, ou melhor, é o jovem que cai e se levanta. É o jovem que cai uma vez, cai 2 vezes, cai 3 vezes
e se levanta em todas. Porque ele tem muito claro o seguinte, que se ele cair, ele não chega. E se não chegar, ele perde. Então, esse espírito da determinação, da vontade, aquilo que eles chamam de brilho nos olhos, muitas vezes é mais determinante do que o talento. Do que aquele conhecimento técnico aprofundado que ele pode ter desenvolvido em algum momento? Exatamente, mas que não vai aguentar a frustração, que não vai aguentar um não, que é um componente diário nas organizações em geral. E então esse espírito guerreiro, muitas vezes um jovem é contratado porque tem isso de uma forma muito intensa e em detrimento de um outro jovem que tem um talento maior, mas que não aguenta o dia a dia de uma organização. Bom, isso também nos atende em parte aqui, uma das questões que os nossos ouvintes trouxeram aqui é se esses programas de trainee não estão ultrapassados. O que você mostra é sim, alguns estão ultrapassados, mas as empresas já têm se preocupado em fazer essa transformação? Sim, é isso que está acontecendo. Até porque o número de programas trainees no Brasil não é muito alto, viu? Não é? Não é. Para nossa surpresa. Hoje, se você tiver cerca de 200 empresas no Brasil que realizam programas trainees, é muito. É muito. E isso porque o programa trainee ele tem uma visibilidade muito alta, né? As empresas investem fortemente, não só na divulgação, na comunicação do programa, mas também no processo seletivo, porque o número de inscritos, como eu já falei, em alguns casos são... Quais são os principais canais ou quais são as principais portas de entrada dos jovens no mercado de trabalho? Você se referiu a programas de trainee, mas já disse que não são tantos assim quanto se imagina. Quais são, então, as principais portas de entrada no mercado de trabalho para estes jovens? O primeiro ponto é o seguinte, existe um programa certo para o jovem certo. Essa é uma questão que nós trabalhamos bastante lá. Quando você se refere, trabalhamos bastante lá, você está se referindo ao Instituto Via de Acesso. Ao Instituto Via de Acesso, exatamente. Por quê? Existe um programa bastante difundido no Brasil hoje, que é o Programa Aprendiz. O Programa Aprendiz é voltado exclusivamente para o jovem entre 14 e até completar 24 anos. Mas é um jovem com uma característica específica. São jovens normalmente de ensino público médio, do ensino de segundo grau, jovens que são formados nesse ensino médio, porém não entraram na universidade, e são jovens que têm uma formação acadêmica, uma formação educacional mais frágil. Por isso, esse programa para ele. O programa de estágio, que é o programa que eu diria hoje no Brasil, o programa mais difundido e é o programa mais utilizado pelas empresas, apesar de que algumas empresas ainda utilizam de forma errada esse programa, mas é um programa muito bem direcionado, se bem realizado, porque você abrange o jovem, principalmente o jovem do ensino técnico e o jovem universitário, com a ideia de que é um jovem em processo de aprendizagem, é um jovem em processo de desenvolvimento, é um jovem que está sendo preparado para assumir funções. Esse é o melhor programa que você pode utilizar hoje numa organização. Agora nos ajude a pensar o seguinte, a nossa geração que está acima desta faixa aí de 16 a 25 anos... A minha mais, né, Milton? Não, estamos acima dessa faixa de 16 a 25 anos. Como é que nós devemos nos comportar? Como é que nós podemos ajudar, independentemente do que a empresa faça, para receber esses jovens e tirar o melhor que eles têm, até para prepará-los bem, sem medo de que seja ele o meu próximo substituto? Boa pergunta. Milton, é o seguinte, nenhuma empresa pode abrir mão do jovem, já falei sobre isso, ok? Por uma razão estratégica. O jovem representa mudança, representa oxigenação, representa ideias novas, ainda mais o jovem deste século. O jovem deste século foi preparado de forma diferente, está sendo inclusive preparado de forma diferente, com muita tecnologia, e que é o futuro de qualquer organização. Por ser preparado de forma diferente, ele enxerga o mundo de forma diferente. Se ele enxerga o mundo de forma diferente, ele tem condições de apresentar respostas diferentes, propostas diferentes.
Qualquer empresa vai perceber isso se tiver no programa que ela adota junto a jovens, essa percepção, essa visão de que o jovem representa continuidade. Ora, ele lá dentro, o que nós podemos fazer? Primeiro, não ter o medo de que o jovem vai me substituir, porque isso vai ser inevitável, não é? Mas a substituição pode ser aonde eu estou atuando. Eu, sabendo preparar futuros líderes, certamente eu tenho um valor agregado na própria organização para que eu possa galgar novas funções, novos cargos. Uhum. Então, é um processo natural que muitos profissionais, muitas vezes, não vê, não percebe, não enxerga. E essa é uma regra inadiável. Como pode ser essa abordagem nossa com as pessoas mais jovens dentro da empresa? Eu considero o seguinte, é um processo, o processo ideal é um processo que a gente chama de fusão. A fusão da experiência, do conhecimento da própria organização, com a energia, a vontade, a determinação de fazer algo novo. Ora, quem ganha isso? Todos ganham com isso. Todos ganham com isso. O profissional que está formando as suas equipes, as futuras equipes da organização, o jovem que participa desse processo, que tem a oportunidade de colaborar, de se apresentar profissionalmente, e a organização, que tem o seu horizonte de vida indo para mais uma geração. Então, é automático, é um jogo que a gente chama de ganha-ganha, né? Todos ganham. Bom, uma diferença aqui, o Antônio Carlos Vilas Boas pede o seguinte: qual é a diferença entre estágio e trainee? Boa. O estágio é um programa existente na organização, na empresa, que mantém com o jovem uma relação de um processo de desenvolvimento para aproveitamento dele no mercado de trabalho, que pode ser muitas vezes ao final do programa na própria empresa ou fora da própria empresa. Não há vínculo empregatício entre o jovem e a organização, há um contrato que a gente chama de termo de compromisso de estágio, que funciona, que normatiza a relação entre o jovem, a organização que contratou aquele jovem e a escola da qual o jovem é oriundo. Ok? É esse o formato do programa de estágio. O programa trainee, não. O programa trainee, ele é normalmente vinculado à alta administração de uma organização. São jovens que estão lá, normalmente por 1 ano e meio ou 2, normalmente 2, para serem preparados para a média ou alta gerência, depende de cada organização. São jovens contratados CLT, é uma relação pela CLT, tem, portanto, uma condição normal a qualquer outro empregado da empresa, porém com um objetivo ou com uma missão diferente dos demais. Eles estão sendo preparados ao longo de 2 anos para assumirem média gerência. Você falou em liderança e o Rafael Bueno pergunta: para ser líder é necessário ser empreendedor e qual é a melhor forma para tornar-se um líder melhor? Então, existe uma diferença entre ser empreendedor e ter o espírito empreendedor. Se você está considerando a liderança dentro de uma empresa em que você está sendo preparado como empregado daquela organização, é absolutamente necessário que você tenha o espírito empreendedor, que você desenvolva todas as suas atividades como se estivesse dentro de um negócio que é seu. Ok? Isto é extremamente valorizado pelas organizações hoje. A outra questão é você ser empreendedor. Aí você está atuando no seu próprio negócio. Agora, e a questão de ser um líder dentro da empresa? Como é que a gente pode se tornar um líder melhor? Então, o perfil da liderança vem se modificando, como tudo, né, nas organizações, já que nós estamos falando delas. Hoje, a primeira questão que eu acho fundamental é que o futuro líder saiba ouvir. E isto é um ponto frágil hoje, também de forma geral, junto aos jovens. O jovem ouve pouco, né? E precisa ouvir mais.
todo líder tem que ter a humildade de saber ouvir. Né? Ele não está pronto, ninguém está pronto. Precisamos saber, aprender dentro de um plano de vida que você já estabeleceu, que aliás é um conceito importante que a gente pode abordar daqui a pouco, para você saber o que te falta e buscar aquilo que te falta para você assumir de fato uma liderança. Não vamos esperar para daqui a pouco, vamos tratar agora, e até porque nós estamos fechando essa nossa conversa e você falou em plano de vida. Plano de vida se confunde com plano de carreira? Opa, e muito, e muito. Plano de vida hoje é um instrumento obrigatório para qualquer jovem que queira se dar bem no mercado de trabalho. Por que eu falo isso? Quando o jovem concorre a uma vaga, a empresa tem o perfil, sabe muito bem o que está buscando, mas a empresa tem, em geral, um plano estratégico para aquilo. Se o jovem sabe o que ele quer para a vida dele daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, não sei o tempo, né, que ele estabeleceu, mas se ele tem claro isto, ele tem claro para onde ele quer ir, o que ele quer fazer, como ele quer estar, com quem ele quer estar, muito bem claro isto. E isso não pode estar na cabeça dele. Isso é instrumento mesmo, ele tem que botar no papel. Porque plano de vida você modifica todos os dias. Você modifica em função de fatos novos que ocorrem com você. Você tem a linha mestra, mas você vai se movimentando dentro das ocorrências, né, que estão ao longo da sua vida, do seu tempo de vida. Bom, quando o jovem tem um plano de vida, é importante porque a empresa, quando contrata, ela quer saber o que ele é capaz de realizar ainda, o que ele pretende realizar, não o que ele já realizou. O que ele já realizou serve para o currículo dele, que leva o jovem até a porta da empresa. Para ele entrar, ele precisa ter plano de vida. E quando o plano de vida dele coincide com o plano estratégico da empresa, ele é contratado. Bom, Rui, a boa notícia que você nos traz aqui é o seguinte: este jovem que fizer esse plano de vida, que planejar a sua carreira, o seu trabalho, que focar no mercado de trabalho, esse jovem vai encontrar espaço no mercado de trabalho, porque ele já vai estar à frente de todos os demais que estariam competindo com ele, porque a maior parte, como você disse, muitas vezes não tem na sua agenda a busca pelo mercado de trabalho. É isso mesmo, matou. É isso. O jovem que sabe o que ele quer, que ele se preocupa, que ele se profissionaliza na busca da sua vaga, da sua oportunidade no mercado de trabalho, ele está na frente, né, ou à frente dos seus concorrentes. Só para o Williams Batista aqui, que fez já vários comentários também, põe assim: plano de carreira depende da organização? Não, então, o plano de carreira é parte do plano de vida. Carreira é um componente do seu plano de vida. Plano de vida, o que eu quero dizer? É como você quer estar pessoalmente. Família faz parte da tua vida? Daqui a quanto tempo? Como é que você quer fazer? O que te falta para chegar onde você... o seu plano educacional faz parte do seu plano de vida. O seu plano de desenvolvimento faz parte do seu plano de vida. E o seu plano de carreira faz parte do seu plano de vida. É um dos pedaços da pizza que ele deve considerar. Ok. Rui, quero agradecer a sua gentileza de conversar conosco aqui no Mundo Corporativo, trazer aí parte dessa experiência que você desenvolve no Instituto Via de Acesso, recebendo jovens, preparando, planejando também ao lado desses jovens para que eles cheguem mais bem preparados no mercado de trabalho. No mínimo, para que eles estejam prontos para a frustração. Porque se há uma certeza, para todos nós, é que a frustração vai acontecer a qualquer momento. E pode acontecer, inclusive, em qualquer instante da nossa vida. Não só na juventude. Todos nós temos que estar preparados para isso. É isso mesmo. Rui Leal, que é superintendente geral do Instituto Via de Acesso e também autor deste livro, Jovens Digitais, Aprendizes, Estagiários e Trainees, livro esse publicado pela Integrare, no qual você vai encontrar muito mais informação sobre este tema. Informação importante para o jovem, que vai para o mercado de trabalho, para as empresas que querem receber esses jovens e para nós, que vamos trabalhar, ainda bem,
ao lado dessa juventude. Rui, muito obrigado, até uma nova oportunidade. Muito obrigado pelo convite e pela participação do seu programa. E muito obrigado a todos vocês que participaram ao vivo do Mundo Corporativo, assistindo pelo site ou mesmo pelo Facebook no Periscope, mandando inclusive os seus comentários e as suas perguntas. Até um próximo capítulo do Mundo Corporativo.